introdução, né? Como vocês estão Tá bem. Gente, então. Hoje eu vou falar sobre Deus. O tema é Deus renova nossas forças. E aí, antes de começar, eu queria fazer uma dinâmica rapidinha, que não é complicada. Eu só preciso de 2 voluntários. Opa! Ninguém vai se esquecer. Eu e a Nicole. Pode ser. Levanta vocês duas. Ó. Tira pedra do tesouro, vocês duas aí. Você vai ser a pessoa com Deus, você vai ser sem Deus. Coitada. Eu acho que ela tá com mais cara de quem tem Deus do que a outra. Que isso? Sem Deus. Tu é sem Deus? Então vai funcionar assim. Desculpa, galera. Vocês vão fazer 10 polichinelos. Sabe o que é polichinelo? 10 passos. 10 polichinelos. Só cuidado aí no lustre. Bora ver o sincronismo, hein? Vai quebrar o lustre. Volta as mãos. 10. A gente vai contar, hein? Todo mundo contando. Vai. 1, 2 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continua, 11. Dançou? Então faz mais. Mais 5. Não. Mais, gente. Amiga, coloca pra fazer 30. Aquela função foi. Eu acho que 50 Não, não. a gente... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, Eita, 4, 5. Vocês estão cansadas? Mais Finge que 5. sim. Finge que sim. Vocês estão cansadas. Não, fala mais 5. É casada não, Duda? Você vai pegar água e sentar. A Duda fica em pé. Tchau, Gente, Duda. então a Duda é quem tá sem Deus. A Ni, o que aconteceu com ela? Ela se esforçou, cansou, gastou energia, mas o que aconteceu? Ela tinha Deus, então ela renovou suas forças com a água que Deus deu a ela. Mas a Duda não tinha Deus, então ela cansou e tá aí, né? Em pé ainda, cansada, Pobre, querendo uma pobre. água e não tá podendo. Pode sentar, Duda. Gente, era só isso. Eu espero que tenha ilustrado bem, né? Então, era isso que eu ia falar. Tinham muita energia, porque as duas são dois, elas gastam, né? Porque também o corpo entra, você faz exercício e tal. Mas ela tinha Deus, então ela conseguiu se recuperar. Hoje é Isaías 30, do 28 ao 31. A gente abre um pouco. Acontece, mas eu decorei o que é. Amiga, qual que é o 40? Isaías, do 40. Amiga. Eu abri tipo... Ela abriu assim. 28. Isaías 40, 28 a 31. Alguém abriu aí? Além da vara? Peraí, amiga. Perdi. Qual que é? 40, 28. 40, 28 a 31. Pode ler, amiga. Será que você não sabe? Nunca ouviu 40, falar? peraí, 40, 28 a 31. Pode ir. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Continua. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam ao alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então é isso, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto, correm e não ficam cansados, andam e não se cansam. Um outro versículo bem parecido, assim, que tem mais ou menos o mesmo sentido que esse, é o Mateus 11, 28, ninguém precisa abrir, mas é aquele: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É aquele bem famosão. E é sobre isso que eu vou falar. Esse Mateus 11, 28, eu não sei quem lembra aqui, foi falado pela Bruna uma vez num PG, mas eu vou falar mais ou menos o mesmo tema, só que com seguindo Isaías 40. Então, primeiro, eu queria fazer uma pergunta aqui, só que é tipo meio retórica, né? Quem aqui já ficou sem bateria no celular quando mais precisava usar ele? Todo mundo. Péssimo isso, péssimo isso. Então, o celular ele pode ser de qualquer jeito. Pode ser iPhone, Android, Nokia, pode ser qualquer coisa, mas quando ele tá sem bateria, não ajuda nada, né? Então, assim, a vida da gente é parecida. Quando a gente não tá conectada no carregador, quando a gente não tá conectada a Deus, a gente fica sem bateria também. A gente se cansa e não se recupera. Então, o que eu tinha falado lá da adolescência, né? A adolescência é uma fase que a gente vê como fase com muita energia. Então, a infância,
infância, adolescência, juventude, todas essas, né? As pessoas têm muita energia, mas a própria Bíblia, o profeta Isaías mesmo fala que, mesmo nessa fase, há cansaço físico, emocional e espiritual, principalmente, né? Então, até os jovens que deveriam ter energia de sobra se cansam. Eles podem se cansar fisicamente, como as duas, ou eles podem se cansar, por exemplo, emocionalmente, espiritualmente, como pressão pré-prova na escola, tal, ou então quando você tem muita comparação, hoje em dia nas redes sociais também, ou então quando a sua família bota muita expectativa em você, insegurança sobre o futuro, sobre amizades, tudo isso. Só que assim, gente, a gente fica cansada, todo mundo fica cansado depois. Olha, sexta-feira, quem não tá cansado hoje, né? Quem não teve prova, quem não se cansou? Amém, irmão. Todo mundo tá cansado. E assim, não tem problema a gente admitir que a gente tá cansado. Todo mundo é assim. Não tem problema a gente falar que tá sem força, que tá desanimado pra fazer as coisas. Porque até muitas pessoas da Bíblia também já passaram por essa fase. Fase não, porque a gente tá sempre assim, né? A gente tem várias vezes desânimo. Mas muitas pessoas na Bíblia são mostradas, né? Que mostram, ai, tô cansado. E Deus é como esse carregador perfeito. Então, quando o seu celular está sem bateria, ele vai e recarrega você, né? Você sem o celular, né? Espero que esteja dando para entender, galera. Então, assim como ninguém consegue ficar muito tempo sem carregar o celular, a gente também não consegue viver espiritualmente sem carregar na presença de Deus. Isaías diz que Deus fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem forças. É o que está no versículo, tá? O segredo aqui não é ser forte por conta própria. Ai, tô cansado, mas eu vou ser forte. Não, você tem que procurar, você tem que buscar a Deus pra você ter suas forças renovadas. Outra coisa que eu queria falar, que fala aí nesse versículo e é meio estranho, porque tem uma parte que fala assim, os que esperam no Senhor vão como águias, eu acho que é no 30. É no 31. 31. Os que esperam no Senhor voam como águias. E tipo assim, como assim como águias? Como assim voar? Então, por que a águia? Por que esse animal? Primeiro, porque a águia não foge da tempestade. Então, quando tá tendo muito vento, esse é o momento mesmo que ela escolhe pra voar, porque ela consegue pegar o vento contrário que tá vindo pra voar mesmo, porque ela aproveita o vento, sabe? Ela pega a corrente contrária, usa como impulso. E também, segundo, porque elas não precisam bater asa toda hora. Se você for olhar pro... Aqui não tem muito, né? Mas olha pro urubu. Você não vai ver ele batendo asa no céu, você vai ver ele planando só, porque ele usa desse vento. E aí eles se permitem ser conduzidos. E a gente tem que ser assim também. Quando a gente confia em Deus, aí você fala assim, vou confiar em Deus, não vou ter lutas, não vou ter provações, não vou ter desafios, não vou me cansar. Óbvio que você vai se cansar, todo mundo se cansa. Mas são essas lutas que fazem a gente crescer. E ele fala que a gente não vai estar sozinho. Ele fala que ele vai estar com a gente, que vai nos dar força. Então tem também a outra parte lá. Correr e não se cansar, andar e não se fatigar. Fatigar também é cansar. Então, isso significa viver com resistência, com constância na fé. Não é que há ausência de lutas, mas a presença de Deus. E aí, gente, o que eu queria fazer? Fazer não, já tá feito. É porque a gente que tá no louvor, a gente faz devocionais todos os dias antes do ensaio. E eu tenho 2 devocionais que eu ia complementar com o que eu tô falando aqui. A primeira coisa é sobre perseverança. Porque é isso, né? Constância na fé, resistência, tal. Então eu ia falar também um trecho do texto, que não precisa abrir, que é Tiago 1 ao 4, que fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre passarem por qualquer tipo de provação. Como assim, gente, né? Não faz sentido, mas vamos continuar. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então ele fala aqui por que tem que ser grande alegria você passar por provações. Porque quando sua fé é provada, você produz perseverança, que é resiliência, né? Você tá cansado, mas você não vai desistir, você vai continuar. Você vai persistir. E quando a perseverança cresce, você vai ser mais maduro e completo. Então, essa é a consequência de assumir os propósitos de Deus. E daí também fala sobre esperar no Senhor. Quem espera no Senhor é como águia, né? É como águia. Então, como que a gente pode esperar no Senhor? Orando, falando com Deus, lendo a Bíblia e confiando que Ele cuida do nosso futuro, que Ele faz planos pra gente. E aí agora vai entrar o outro devocional que eu fiz também, que é sobre confiar nos planos do Senhor, que é de Provérbios 16, 1 a 3. Alguém quer ler? Porque eu tô falando bastante. Pode ler aqui. Provérbios 16, 1 a 3. Só deixa eu abrir.
Provérbios 16, 1 a 3. Gente, eu tô falando muito rápido, eu acho que eu tô falando rápido. A gente tá pegando. Tá pegando, gente? Sim, que eu tô falando bem rápido. Pode ir. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então a gente tem que consagrar todos os nossos planos ao Senhor. Minha mãe sempre falava pra mim assim, quando você ganha um presente, quando você ganha alguma coisa, alguém te dá alguma coisa, sempre consagra ao Senhor, né? Porque você não sabe qual que era a intenção da pessoa também. Então a gente tem que também, não só as coisas que a gente ganha, as coisas materiais, mas qualquer tipo de coisa que a gente tem. Eu tô com um novo emprego, vou consagrar ao Senhor, ver se é da vontade dele, isso. Ou então relacionamentos também, amigos, amizades, enfim. Então a gente tem que consagrar. Consagrar é apresentar tudo em oração. Então temos que entregar nossos planos e vontades a Ele e confiar que Ele tem controle de tudo. Do nosso futuro, porque Ele conhece nossas intenções e Ele tem controle de tudo. Tá. Então, e aí eu queria falar também de duas coisas que, tipo, como que a gente vai esperar no Senhor, como é que Ele vai se manifestar, né? Pode ser de duas formas. Quando o Senhor vem ao nosso encontro ou quando a gente vai ao encontro. A gente decide buscar, né, Ele. A primeira opção, tá, também, ó, são vários textos, tá, gente? 2 Timóteo 4, 16 a 17. Não precisa abrir, porque eu vou estar resumindo esses aqui, senão ia ficar muito longo. Mas é sobre Paulo, né? Paulo tá falando que... Eu vou ler um trechinho, tá, desse texto. Ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Então ele estava falando que ele estava sozinho, né? Estava falando que estava desanimado, mas que o Senhor apareceu e deu forças a ele. O Senhor estava com ele e deu forças. Aí a segunda opção é quando a gente vai atrás do Senhor. Aí eu vou falar sobre 1 Samuel 30, do versículo 3 ao 6. Também vou resumir porque a história é longa. Eu não vou também aprofundar na história. É tipo, quando Davi chega na cidade dele, ele vê que a cidade que ele morava estava toda destruída e que tinha um monte de gente que tinha sido levada, inclusive os filhos dele tinham sido levados como prisioneiros. E aí, o que fala na Bíblia? Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, Davi estava chorando, estava mal, né? E aí, o que aconteceu? Ele parou de chorar porque ele foi consolado? Não, ele parou de chorar porque ele estava exausto. Ele estava exausto, ele não aguentava, ele não tinha mais forças para chorar. Mas mesmo assim, ele tomou a decisão de se fortalecer em Deus. Ele buscou Deus. E essa busca é uma atitude de fé. Porque às vezes a gente está cansado, está sobrecarregado, está sem ânimo, então assim, nossa, mas esses os momentos que a gente tem que buscar todos os momentos. Mas nesses momentos também, porque Deus que vai dar força, vai dar disposição para a gente continuar seguindo a nossa vida. E tem uma frase não, também é outro versículo, que é bem bonito, que Paulo também fala, é 2 Coríntios 12, 10, que acho que também é bem conhecido. É assim, por isso... por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aí você fala assim, como assim? A mesma coisa, né? Alegra para ter provação, alegra para ter fraqueza, insulto, privação, perseguição, angústia. Mas é porque a nossa fraqueza nos lembra de nos aproximar e nos fortalecer no Senhor. Então, quando a gente está passando por isso, a gente lembra, tipo assim, a gente tem que lembrar, nossa, eu tenho que procurar o Senhor, que o Senhor vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos consolar. E, então, eu trouxe duas perguntinhas para vocês ficarem pensando também, tá? A primeira é o que você tem usado como sua tomada para recarregar a sua vida? Voltando àquela analogia do celular descarregado. Você precisa carregar ele para você usar. O que está te recarregando? Qual que tem sido a sua tomada? E segunda pergunta, onde você tem buscado forças? É só em distração, série, jogo, livro, rede social ou em Deus? Para resumir tudo que eu falei, eu resumi também em 2 tópicos. Primeira coisa, Deus não promete que a gente não vai ter problema.
Ele fala que a gente vai ter provação, que a gente vai ser perseguido. Ele fala várias vezes isso na Bíblia. Mas ele promete que mesmo nesses problemas, durante esses problemas, ele vai estar lá. Que ele vai estar lá e vai nos dar força para enfrentar essas situações. A gente não está sozinho. E a segunda coisa é que a gente precisa não só reconhecer a nossa fraqueza, mas reconhecer que ele é a fonte da nossa força. E que aí sem ele a gente não vai conseguir ter essa força, né? E que a gente tem que reconhecer que a gente pode correr para ele para que a gente seja fortalecido, porque ele vai estar esperando de braços abertos. Era só isso que eu queria falar hoje. Amém. A gente acabou de ouvir a palavra que a Rebeca trouxe, muito focado aonde que a gente, o momento de quando a gente está chegando, o momento que a gente chega e que a nossa bateria está descarregando, né? E o que a gente tem feito para poder recarregar as baterias, né? Se a gente tem entrado em desespero ou se a gente tem confiado no Senhor, né? É uma questão muito do que Deus coloca nas nossas mãos, né? Tanto no momento bom quanto no ruim, que é o livre-arbítrio, né? De você escolher em determinados momentos o que você vai fazer. E é bem interessante porque a gente se sente muitas das vezes, muitas semanas, né? Que a gente se sente, às vezes, chega no final de semana, a gente já está esgotado, a gente tem um costume de julgar, né? Apenas a semana como um todo, né? De que foi boa, foi ruim, estou sobrecarregado, estou cansado, não aguento mais, escola, faculdade, enfim, tem N motivos da gente estar com a nossa bateria descarregando. Mas eu queria deixar aqui para vocês, eu vou concluir lendo esse salmo, acho que muito e eu quero que vocês guardem esse salmo no coração de vocês, porque um dia, assim como ainda hoje me serve, né, como referência de momentos que eu tive minha bateria descarregando, eu quero compartilhar com vocês, que vocês guardem no coração de vocês, para que no momento que vocês estiverem com a bateria descarregando, além das palavras que a Rebeca trouxe, você também lembre desse salmo, que é o Salmo 121, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá os teus pés vacilarem, não dormitará aquele que te aguarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E esse salmo aqui é um salmo bem interessante, porque lá no versículo 1 diz: eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. Então é nesse momento que eu estou com a bateria já ali descarregando. Meu Deus, eu não tenho saída, eu estou cansado, estou exausto, não sei o que eu faço. E aí o decorrer do 2 para frente mostra exatamente o que é Deus para nós. Demonstra o que é Deus para nós. Ele não vai deixar o teu pé vacilar, ele não vai deixar que o sol nem a lua te castigue, ele vai estar à tua direita, à tua esquerda, na frente, atrás, te protegendo de todo e qualquer mal. E quando a gente termina de ler esse salmo, a gente ganha aquele ânimo, né? A gente sabe que a gente não está sozinho, né? Porque, e se for percorrer outros salmos aqui, Davi mesmo escreve muita coisa nesse sentido, né? Ele fala assim: ah, meu Deus, por que os perversos eles prosperam, né? E a gente que é justo não prospera. Aí ele fala: porém, o meu Senhor, ele decorre tudo aquilo que Deus realmente representa, né? Não é errado a gente compartilhar com Deus as nossas dores, e nem é pecado. De você ser sincero com Deus e falar: Deus, eu não aguento mais. Não, seja sincero com Deus. Deus não vai te castigar por conta disso, muito pelo contrário. Deus gosta de um coração sincero. Se tiver dúvida sobre isso, leia os Salmos de Davi. Aí você vai entender que Davi chegou em momentos que ele estava totalmente esgotado. Que ele falava: Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais isso. E depois ele entendia que Deus era a fortaleza dele, que Deus era a força dele. Amém? Que a gente possa guardar essas palavras em relação a recarregar nossa bateria e confiar que o Senhor, ele é fortaleza, né? E como é que Deus às vezes faz com que a gente recarregue a nossa bateria? Ele pode descer sobrenaturalmente, vir aqui e falar: servo meu, pode fazer. Mas ele também pode usar um amigo seu, pode usar um irmão da igreja, ele pode usar o pastor, ele pode usar a Rebeca, o Samuel, a Miriam, quem quer que seja, ele pode utilizar para te trazer uma palavra, te trazer um refrigério. E é assim que Deus mostra que ele é fortaleza. Quando a gente está aqui, ó, todo mundo reunido,
E às vezes você veio de casa ali com uma baita uma preocupação e agora provavelmente vai embora para casa com o coração um pouco aliviado. Então esse é o refrigério que Deus dá, né? É a forma que Deus trabalha no meio dos seus para poder conseguir dar o suporte para um e o suporte para outro. Amém? Lembrando que o descansar, a gente não pode confundir com fazer corpo mole. Porque a gente é levado a, tipo assim, tô cansada. E deixa de fazer aquilo que você sabe que você deve fazer. Assim, é uma balança que você precisa ter muita sabedoria para dosar. Então, na idade de vocês, a escola consome demais. E hoje em dia a gente vê que consome muito mais. Então, parece que vocês estão sendo engolidos pela parte acadêmica, né? A parte de estudos. E é cansativo. E aí acaba se envolvendo com algum outro compromisso e você acaba ficando cada vez mais cansado. Então você tem que saber a hora de falar assim, não, preciso parar, rever o que está valendo a pena, o que é prioridade, o que não é. Mas sempre pedindo orientação de Deus, não deixar, né? Não falar assim, eu tô cansado, não vou mais, vou ficar um mês sem ir na igreja. Eu vou descansar. Então assim, você precisa ver. Deus é a prioridade das nossas vidas, mas assim, você precisa sempre estar buscando a orientação de Deus. Então assim, cuidado com o corpo mole versus descanso. É perigoso. Porque às vezes a gente acaba sendo levado, tipo assim, é cansativo, dá preguiça. Mas você precisa estar sempre buscando a orientação do Senhor. E só Deus que vai poder, se você não está sabendo discernir o que é corpo mole e o que é descanso, se você orar, Deus vai te... E mesmo assim, se você tiver em dúvida, você pode estar vindo, conversando com a gente, o pessoal daqui é todo mundo de confiança, dá para vocês buscarem uma direção com relação a isso, né? Eu acho que a palavra da Ria veio muito de encontro ao que eu tô vendo esses dias. Eu até falei pro Diogo, eu falei assim, nossa gente, eu não vejo a hora de chegar um dia que eu possa dormir, gente, até assim, sem despertador. Aí eu comecei a fazer os cálculos do dia que isso vai acontecer. Os cálculos vai ser dia 15 de outubro. Meu Deus! E assim, porque assim, sabe quando você tá vivendo numa rotina muito intensa? E aí assim, eu sempre tenho horário pra acordar. E aí eu comecei a ver, eu falei, gente, eu acho que é só dia 15 de outubro que eu vou poder dormir até eu acordar, assim, sem despertador. E aí a gente começa a perceber que os cansaços, às vezes, eles são um pouco diferentes. Que eu lembro quando eu tinha a idade de vocês, o meu cansaço não era tipo, nossa, quando eu vou poder dormir até eu não querer mais. Meu cansaço era mais mental, porque a escola consumia tudo que eu tinha, mais um pouco me esgotava. Mas assim, fisicamente eu tava 100%. Foi uma maratona que eu corria. Ficar acordada até 3 horas da manhã, tranquilo. E aí, atualmente, o cansaço é mais físico. O mental também, gente, muito, porque a mente fica trabalhando 24 horas. Mas o físico também, ele pega muito. Então, assim, se me falarem hoje já que vamos ficar acordadas até meia-noite, vai ser difícil, porque assim, o olho já começa a fechar, o humor já começa a mudar. Então, o que a Rê falou é realmente muito importante, a gente reconhecer o que é o nosso cansaço. O nosso cansaço é a nossa escola que está nos sugando, o nosso cansaço é coisa de casa, o nosso cansaço é o trabalho, é a vida em si, nós que somos casados, é a nossa vida familiar que está tirando o nosso tempo. E o que a Rê falou é realmente isso, você reconhecer e pedir ajuda. Então, assim, vocês que estão na fase acadêmica de vocês, saibam que essa fase ela vai passar. E o cansaço de vocês, ele vai mudar. E assim, não vai ser a última coisa que vocês vão fazer na vida de vocês. Então, peguem experiência de gente que já passou por isso, que conseguiu sobreviver a esse 3º ano, 2º ano, porque assim, gente, isso passa. E esse cansaço, eu sei que vocês sentem assim, nossa, acho que eu vou morrer de tanto estudar. Isso vai passar. Então, escutem gente que já passou por isso, e eu falo isso por mim também. O meu cansaço hoje, por ser diferente, mas eu tenho gente que eu consigo compartilhar isso, que já passou e está passando por isso, que consegue me auxiliar. Então, assim, dividam as cargas de vocês, que foi o que a Rê falou. Tem gente que quer carregar junto essas cargas com vocês. Então, assim, gente, tudo quando a gente divide, a gente compartilha, fica mais leve. Então, conversem, compartilhem as coisas. E esse cansaço que a gente sente, ele acaba sendo mais leve. Porque eu penso assim, nossa, eu estou muito cansada.
como eu tava fazendo meu cálculo, que eu vou dormir até no dia 15. Mas aí eu fico pensando assim, nossa, por que eu tô cansada? Aí eu comecei a ver assim minha semana, falei assim, gente, o final de semana, eu falo que meu final de semana é mais corrido do que durante a semana, mas é o lugar que eu tenho mais prazer de estar no meu final de semana. E eu tô assim, muito intenso, mas é ali que eu quero estar, é ali que eu me sinto bem, é ali que eu quero ficar, tipo, 6 horas, 7 horas na igreja. Pra mim não é penoso, porque é uma coisa que eu gosto, é algo prazeroso pra mim, sabe? E aí eu chego na segunda-feira e falo, nossa, gente, por que eu não descansei à tarde? Aí eu vou lembrar, porque veio gente aqui em casa, ficou até 11 horas da noite, mas é algo que eu quis, é algo que eu gosto. Então, assim, é algo muito prazeroso. Então, gente, compartilhe essas cargas com quem vocês têm próximo, que já passou por isso. Ore a Deus pedindo que renove suas forças. A minha oração todo dia é, gente, eu levanto da cama, eu falo assim, ó, tudo que tem que ser feito, não dá pra adiar. Então, se o despertador tocou, eu vou levantar na hora que ele despertou, não tem 5 minutos a mais, porque de 5 vira 10, vira 20 eu me atraso. Então, despertou, eu levantei. Na hora que eu paro, assim, eu falo, Senhor, renova minhas forças para mais um dia. E assim vai. E Deus tá aí renovando nossas forças dias após dia, com gente que tá do nosso lado, passando por mesmas dificuldades que a gente já passou e ao nosso lado. Então, assim, gente, vocês não estão sozinhos. Orem para Deus renovar a força de vocês, seja física, mental, espiritual, na convivência de irmãos, que isso passa. Tudo passa. Alguém quer aproveitar e compartilhar? Fala alguma coisa? Fala, Gô. Fala, Gabi. Eu? Larissa. Silêncio. Se ninguém é cansado, Pode compartilhar. Tá cansado, João? Ele falou que não. Entrou cansado, João? Assim, eu só tô com sono, sabe? Tipo assim. Mas cansado mesmo, não tô não. Tá cansado? Tranquilo. Tá com sono? Você sabe. Então vai dormir. Chegar em casa, tomar um chazinho e dormir. já vi isso embora. E aí, cara? Um chá de camomila. Muito cansado, muito com sono. Só quero deitar na cama e dormir. É, mas eu aposto que quando chega em casa, se puder ficar acordado até 3 horas da manhã, vocês vão ficar, né? É, se eu conseguisse. Engraçado essas coisas, né? Se eu Eu já conseguisse. deixei minha cama pronta, Sofia. Hã? É botar no Botar no pijama. Só assim, você pula, já entra com o pijama. Exatamente. Né, Larissa? Larissa, é verdade. Mas, gente, dormir. É. Eu só acho que a Jaque jogou o verde de comer na casa dela no domingo, eu acho que a gente devia aderir, tá? Domingo ir na casa dela só porque ela toda vez por mês, gente. Por favor, me ajuda. Já deu a dica de meia-noite já, viu? Gente, Agora. Meia-noite, a Jaqueline, ela se transforma. Domingão, almoço na casa da Jaque. Ela se transforma. Gente, vamos lá para os pedidos de oração. Anotarei. Já